volta já aqui com Bem Assim. Me diga uma coisa, você aí de casa, tem alguma dúvida em relação à terapia online? Você acha que ela pode não ter eficácia ou talvez ainda nem conheça essa nova modalidade? Pois ela existe, tá? E a gente está aqui para quebrar todo o preconceito. Quem vai explicar tudo pra gente aqui, ó, essa pessoa maravilhosa, psicóloga Mariana Gaia. Muito bom dia, seja muito bem-vinda, Mari. Bom dia, Mara, bom dia. Vamos lá explicar o que é a terapia online, o que faz ela de diferente da terapia tradicional que a gente conhece, que a gente já ouviu falar. Na verdade, o que faz diferente é só a forma, a modalidade com que é exercida, mas os resultados, a maneira como se trabalha, a linha de funcionamento é a mesma. Né? A terapia online, ela surge aí para que a psicologia possa avançar junto com a sociedade, porque não é possível que nós ficaríamos lá atrás ainda exigindo que as pessoas tivessem que ir no consultório, tivessem que se dispor. E hoje, como tudo acontece muito rápido, né? Ter uma ferramenta digital na mão e poder ali usufruir dos serviços, assim como a gente faz com o banco, assim como a gente faz com tantos outros serviços, também é possível com a psicoterapia, de forma responsável, obviamente, de forma regulamentada. Né? Essa discussão toda ela surgiu exatamente pela nova regulamentação, que abrange ainda mais esse tipo de atendimento. Então, é interessante que se diga que isso tudo é regulamentado pelo nosso Conselho Federal de Psicologia. Ótimo. Quando foi que isso foi regulamentado? Como foi que essa discussão surgiu aí na área de vocês? Né? E a partir de que momento o Conselho Federal ele entendeu que sim, era necessário que a terapia ela também passasse a ser online, porque as pessoas elas vivem em rotinas completamente atribuladas, né? Muitas pessoas. Há mais de 20 anos existe a terapia online no Brasil. Você tinha noção disso? Acabamos de descobrir. Muitas pessoas acham que é algo recente, mas há mais de 20 anos aqui no Brasil já existe a terapia online. No mundo inteiro isso existe há muito mais tempo, né? Mas aqui no Brasil, como a gente ainda tinha pouca pesquisa, enfim, a gente não tinha como regulamentar isso, até que o Conselho entendeu que sim, isso deveria ser regulamentado, até para garantir que o cliente, que o paciente tenha uma boa experiência com a psicologia, porque é isso que a gente prega. Então, ano passado, em 2018, eles renovaram essa resolução, na verdade, atualizaram, abrangeram ainda mais. E aí surgiu mais discussões a respeito disso. Então agora nós não temos limite de atendimentos, por exemplo, porque antes era limitado a algumas sessões, isso. Agora não temos limite de atendimentos, não temos idade específica, né? Vai de profissional para profissional. Mas algo obrigatório é que todo profissional, todo psicólogo que deseja fazer esse tipo de atendimento, ele deve estar cadastrado no Conselho Federal. Então ele precisa passar por uma formação, ele precisa passar, preencher um cadastro, assinar um termo de responsabilidade, exatamente para garantir que as pessoas que aderirem a esse tipo de modalidade tenha tudo certinho e não tenha prejuízos, né? Então, nem todo psicólogo ele pode oferecer a terapia online, né? Ele tem que estar regulamentado, tem que estar de acordo com a resolução do Conselho Federal de Psicologia. Exatamente. E aí, como é que o cliente, o paciente vê isso? Vai no site do CFP e vê quem está cadastrado. Então, pesquisa isso lá, online né? Também eles conseguem ver direitinho. Como é que funciona a terapia online, Mari, assim, na prática? Vamos lá. O paciente procura o psicólogo e já todo o contato ele é feito através, por exemplo, da tela? Isso. Na verdade, por exemplo, inclusive, é interessante que se diga que não são pessoas só que estão longe. Pessoas aqui do estado, por exemplo, fazem psicoterapia online. Né? Eu tenho pacientes dos Estados Unidos, tenho paciente que mora em Olho d'Água do Casado, ou seja, são realidades completamente distintas, mas que as pessoas têm acesso ao mesmo produto, ao mesmo serviço, e isso é que é o bacana. Eu antes confesso que eu tinha um receiozinho, e eu dizia, poxa, será que isso funciona? E aí, a partir do momento que eu me preparei, a partir do momento que eu iniciei esses tratamentos, essas terapias, eu vi que funcionava. E a melhor resposta para o profissional é quando o cliente diz que está funcionando. Então, acho que isso é fantástico. Então, vai muito de onde ele mora, né? Se ele pretende ter a primeira sessão presencial e as demais online, ou se não, por mim tudo online. Né? A maioria dos meus pacientes online eu nunca vi pessoalmente. E nem por isso nós temos uma distância afetiva de forma nenhuma. Então, o primeiro contato, geralmente videoconferência, mas existem outras formas. E-mail, chats, videoconferências, né, cartas. Ou seja, uma infinidade aí de possibilidades. Aí você pode dizer, mas Mari, quem faz terapia por carta? Quem faz terapia por e-mail? Por exemplo, quem trabalha embarcado, que não tem internet, como é que vai fazer videoconferência? Essas pessoas não têm problemas? Claro que tem. Então, assim, cada caso foi pensado exatamente para atender uma demanda
de pessoas que estão em situação e que a única forma de buscar ajuda é por uma ferramenta online ou por uma ferramenta que não seja estar necessariamente no consultório. Isso facilita, por exemplo, para os horários. Eu trabalho no Farol, minha psicóloga é na Ponta Verde, não vai dar tempo de eu descer hoje. Vou fazer online. Ou seja, é comodidade, né? A gente não tem hora nem lugar para a gente ter problema, para a gente sentir essa necessidade de ajuda. Exatamente. Então, a terapia online, ela veio para flexibilizar o tipo de atendimento, os horários de atendimento. E isso tem surtido um efeito muito bacana, que corrobora com o que eu disse anteriormente. A gente está seguindo o que a sociedade está seguindo. Sim, está seguindo o fluxo, né? Está atendendo a necessidade, inclusive, de grande parte das pessoas. Mari, quais são os principais benefícios apontados pelos seus clientes? Então, eles me falam muito da praticidade, né? De não ter que se deslocar de um lugar para o outro, que inclusive é mais um custo, né? Então, de você estar no seu trabalho, você estar no seu horário de almoço, no seu intervalo, e você conseguir pegar o celular e fazer sua terapia, ok. E aí é muito importante que a gente diga que tipo de ambiente é adequado para fazer terapia. Posso fazer em casa? Posso fazer no trabalho? Pode, desde que você esteja confortável, desde que não hajam pessoas com você, desde que você se certifique que ninguém vai lhe atrapalhar, fechar a porta, enfim, alguns cuidados que a gente costuma dar quando a gente marca a sessão, mas você pode fazer de qualquer lugar, desde que você se sinta confortável e tenha sigilo, porque mais uma coisa que a gente tem que falar, a segurança, né? Um dos preceitos básicos da terapia, seja ela presencial ou online, é o sigilo. Então, as salas virtuais, as ferramentas online que se usam, elas têm que ter um sistema de segurança. Então, são ferramentas específicas. São ferramentas, Aí você pode dizer, WhatsApp, também pode, porque também é criptografado. Mas a gente costuma usar algumas salas específicas que não há custo algum, né? Além do valor da terapia, mas que para nós, enquanto profissionais, é mais seguro. A gente tem como controlar um pouco mais o conteúdo que ali é dividido. Tem pessoas que sofrem com doenças que, por exemplo, elas não gostam de sair do quarto, então nem estão bem fisicamente para isso. É também uma possibilidade, Mari, para essa pessoa que muitas vezes até ela nega o tratamento, né? Ela diz assim, não, eu não vou porque eu tenho que sair de casa. Isso. Às vezes tem vergonha, né? Às vezes não quer sair, às vezes realmente para se locomover é difícil. Então, é uma alternativa e tanto para essas pessoas. Então, é interessante, quando a gente chega no consultório, né? Muita gente diz, eu não tenho nada o que falar hoje. Mas, na verdade, é aquele receio de, será que eu falo? Será que eu não falo? E por trás de uma tela, de uma forma ou de outra, a gente cresce. Exemplo disso, são tantos comentários na internet de pessoas que não colocam o rosto e falam horrores, né? Então, nós crescemos atrás de uma tela, perdão. Então, isso também é uma forma de trazer essa pessoa para o tratamento e, se for o caso, dela continuar presencial depois, mas até que ela perca esse receio, esse medo, né? Essa resistência de buscar a terapia, isso é uma ferramenta e tanto. E Mari, você como profissional garante que há eficácia, né? Do mesmo jeito que a terapia presencial. Há pesquisas que indicam isso, né? É muito importante que a gente diga, há pesquisas que comprovam. É científico, né? É científico, exatamente. Então, há pesquisas que indicam que as pessoas que que estavam passando pelo mesmo problema, ou seja, pessoas que fizeram terapia presencial e fizeram online, elas tinham o mesmo avanço igual, não há distinção. Por quê? Porque qual a grande questão do propósito, do resultado da terapia? A entrega do profissional e do cliente, do indivíduo. Então, se eu me comprometo, independente da modalidade que eu utilizo para isso, vai surtir o efeito que eu quero, que eu desejo e que eu preciso, né? Obviamente, existem alguns casos que não são recomendados para ser online. Mari, que casos são esses? Casos que são pretensos suicidas, casos de depressões muito graves. Então, assim, há algumas situações que, de fato, essa pessoa precisa de uma rede presencial, de uma rede de apoio presencial. Então, o profissional ele tem que ter esse cuidado de, peraí, até que ponto isso é uma vergonha de ir para o consultório? Ou até que ponto isso é um comprometimento sério de uma pessoa que não está conseguindo vir? Então, a gente tem que ter todo esse manejo, todo esse cuidado para não negligenciar esse tratamento. Outro detalhe importante também de se dizer é, se eu que estou atendendo online percebo que a pessoa em algum momento pode entrar em crise, eu devo contactar um profissional da cidade dessa pessoa, exatamente para que, se por acaso um dia for preciso intervenção presencial, esse profissional ele esteja a par de que a qualquer momento eu posso chamá-lo. Então, não é porque é online que a gente não fala com pais, não é porque é online que a gente não fala com a família, são casos e casos.
Então, o online ele também tem as mesmas preocupações e os mesmos cuidados do que a presencial. Foi ótimo você ter tocado nesse assunto, porque muitas vezes as pessoas elas pegam as informações pela metade, né? E já tomam aquilo como se fosse uma total referência, e não é bem assim. Então, existem cuidados, os profissionais, né, habilitados, os profissionais capacitados, eles vão saber em que momento, né, deve-se existir aquela terapia online, em que momento talvez seja mais adequado para o paciente que a terapia ela seja presencial, que ele conte ali com um profissional o acompanhando lado a lado presencialmente. Exatamente. Vamos reforçar os cuidados, então, que os pacientes e que os profissionais eles devem ter quando a gente fala de terapia online? Vamos lá. Os pacientes eles têm que se certificar primeiro de que esse profissional ele está habilitado para atendê-lo nessa modalidade, né? Então, vai lá no site do CFP, se você, enfim, disser, eu não sei como é que mexe, eu não sei como é que faz, dá uma ligada, pergunta, mas se certifica de que esse profissional ele está ciente do que ele deve fazer com você, né? E aí você certifique-se de que você marcou seu horário, tá tudo direitinho. Tenha muito cuidado de onde você vai querer ser atendido, para que, eu vou falar na terapia sobre a minha mãe, sobre a minha relação com a minha mãe, mas a minha mãe tá no quarto ao lado e ela consegue ouvir tudo que eu falo. Então talvez não seja o lugar ideal. Então se certificar, ter esses cuidados de que você realmente vai ter espaço e sigilo de falar e de colocar suas questões. O profissional da mesma forma. O profissional ele não pode atender a cama dele. Sim. Não, ele tem que certificar de que ele está num lugar visualmente, né, ele organizado, que o cliente se sinta também organizado para colocar suas questões. São os primeiros cuidados. E depois disso, confie, né? Não tenha reservas, confie de que aquilo ali vai funcionar, vai dar certo, porque vai. Você está diante de um profissional que muitas das vezes atendem no consultório, então a entrega desse profissional vai ser a mesma. E muito cuidado também de você não acabar dizendo assim, eu não me dedico, eu não sigo ali as rédeas de que estão me colocando, as instruções, e aí eu digo, é porque foi online, é porque não dá certo. Não. Veja se você não está também negligenciando o processo unicamente por não dar valor como se você fosse para o consultório. Então, é muito importante que cada indivíduo perceba como funciona melhor com ele. Então, talvez eu me detenho mais a atenção presencialmente mesmo. Então, para você vai ser uma terapia presencial. Seja assim, né? Isso. Não, para mim é melhor online porque é mais prático, porque é isso. Então, na verdade, nós estamos falando de psicoterapia, independente de qual seja a modalidade, e você, assim como existem diferentes abordagens, que a gente já falou sobre isso aqui, diferentes linhas de pensamento e de teorias para tratar de um mesmo problema, também existem diversas modalidades. Então, é natural que você deva procurar aquela pela qual satisfaz a sua necessidade e melhor trabalha a sua demanda. Então, são alguns cuidados básicos. Inicialmente parece muito, dizer, isso é muito trabalho, é melhor ir mesmo presencialmente, né? Mas não, tudo isso é pensado para que o profissional e o cliente tenham a melhor experiência e o melhor momento possível para que aquilo ali, de fato, produza bons resultados. Então, estamos todos preocupados em acompanhar o que o mundo está fazendo, estamos todos preocupados em acompanhar o caminho que a sociedade está trilhando. Então, valorizar a profissão também é acompanhar os avanços tecnológicos. Por isso, a terapia online, ela surge para encurtar distâncias. Maravilhosa, é isso mesmo. E quem quiser saber mais detalhes, eu vou deixar com você, eu vou falar. E quem quiser, né, talvez você esteja aí buscando, não, quero realmente, vai ser melhor para a minha rotina, vai se adequar melhor ao meu dia a dia. Quem quiser, né, fazer terapia online, @psicomarianagaia lá no Instagram. Tem propaganda melhor, minha gente, não você tem. consegue encontrar. Obrigada, meu amor. Obrigada, muito bom. até a próxima. Maravilhoso, muito sucesso, até a próxima. Você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí ainda, tem muita coisa boa para rolar aqui no programa. No próximo bloco, nós vamos falar sobre a estreia nacional da peça Quem é Quem, a Comédia.com, aqui em Maceió. Já, já.